Olá, o Record News Rural está começando, seja muito bem-vindo. E na edição de hoje você vai ver, colheita da safra de soja deve bater recordes este ano. Na nossa receita, costelinha de porco com cuscuz marroquino. E no nosso quadro sertanejo tem muita música boa e bate-papo com o cantor e compositor Diego Faria. Quando eu começo a dançar e elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas. Eu sou um pegador, sou namorador, vou sempre na balada tomar uma gelada. A gente começa falando sobre a colheita da soja em Mato Grosso do Sul, que já começou. Até a primeira quinzena de fevereiro foram comercializadas 3.500 toneladas de soja. A China aparece como o principal destino, com mais de 90% de total das exportações dessa commodity. Veja mais detalhes na reportagem de Carol Peralta. Esta fazenda, que fica a 20 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, começou a colheita da soja. Mesmo com os atrasos no plantio no ano passado por falta de chuva, a expectativa é boa, segundo o engenheiro agrônomo que presta assistência técnica para a propriedade. A gente teve um atraso de cerca de 2 semanas, no início de outubro. Então o plantio começou na segunda quinzena e está refletindo agora, está colhendo um pouquinho mais tarde. Porém, durante o ciclo da soja, as chuvas foram uniformes, Então o período reprodutivo da cultura foi muito bem, choveu bem, a gente teve aí bom potencial produtivo. Nossos primeiros talhões aí de colheita estão entre 70 e 75 sacos, É uma média boa para a soja que foi plantada. E pela análise dos componentes produtivos dos outros talhões, é para manter essa quantidade até o final dos últimos talhões da colheita. De acordo com a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a safra do grão 2019 deve bater todos os recordes de produção, com uma estimativa de 9.900.000 toneladas da oleaginosa, ou seja, 12,5% maior quando comparada com o mesmo período do ano passado. A área plantada também teve um aumento de 6,18%, que passou de 2.900.000 hectares para 3.100.000. A região norte do estado está com a colheita adiantada, com uma média de 7,7%. Segundo dados da AproSoja, a área colhida em Mato Grosso do Sul neste começo de mês é de aproximadamente 117.000 hectares. A gente tem uma expectativa de ultrapassar os 52 sacos por hectare. Como eu disse, as próximas 2 semanas são cruciais para a gente definir essa produtividade, uma estimativa mais concreta da produtividade de soja no Mato Grosso do Sul. A gente espera ultrapassar os 52 sacos, batendo aí o recorde de 56 sacos que foi sem ser na safra retrasada na outra. A gente teve uma produção de 56 sacos por hectare, porém essa safra a gente está com 6% a mais de área. Isso posto, se a gente conseguir essa produção de 56 sacos por hectare, a gente atinge os 10 milhões de toneladas, que é um overview que estava dado para a gente para 2024. O Brasil fechou um novo acordo de exportação de carne bovina com os Estados Unidos. Esse acordo está valendo desde o final do mês passado, entenda. O Brasil fechou um acordo com os Estados Unidos no dia 21 de fevereiro para exportação de carne bovina in natura. O anúncio foi feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o Serviço de Inspeção e Inocuidade Alimentar. O Brasil não exportava carne bovina para o país americano desde 2017, devido às reações provocadas no rebanho por causa da vacina contra a febre aftosa. O acordo prevê o envio de carne in natura, assim como derivados de animais abatidos. O acordo passou a valer já desde o dia do anúncio. Porém, a primeira remessa só será feita assim que o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do MAPA, enviar uma lista atualizada para os estabelecimentos elegíveis para envios. Produtores rurais da região metropolitana de Belo Horizonte tiveram prejuízos com a cheia do rio Paraopeba. Depois do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, a água ficou contaminada com um rejeito de minério e está destruindo as plantações. Com as fortes chuvas deste início de ano, o rio transbordou e acabou com a plantação de milho da fazenda do Donaldo. Os 42 hectares ficaram debaixo d'água.
As poucas espigas que sobraram ficaram assim, uma perda difícil de calcular. O prejuízo aqui é bastante alto. O rio Paraopeba já havia transbordado há cerca de 10 anos e inundado toda a fazenda. Mas na época a água baixou rapidamente e a plantação se desenvolveu. Inclusive, todos os animais da propriedade tomavam água no rio. Mas agora a água está contaminada com os rejeitos de minério da barragem que se rompeu em Brumadinho. A plantação, que já estava quase na hora da colheita, seria usada para alimentar o rebanho durante todo o ano. Por meio de nota, a Vale informou que está oferecendo apoio emergencial aos produtores rurais atingidos pelas enchentes, como o fornecimento de água potável, ração, cerca e orientação técnica para a proteção e retirada do gado das áreas alagadas. Donaldo rebate. Ele diz que a área que dá acesso ao rio foi cercada e que a mineradora está entregando 20 mil litros de água diariamente. Mas, segundo o fazendeiro, é apenas isso. A Vale não tem dado nenhuma outra assistência. Olha, a Vale, no início, ela está me dando água. Começou com pouca, foi aumentando, mas só traz a água e coloca nas caixas d'água e eu saio distribuindo nos tanques para que o meu gado beba. A Vale, ela promete muito e faz pouco. Ela está enganando o povo. Infelizmente, nós estamos sendo enganados pela Vale. Eles falam que está dando subsídio, não me deram subsídio nenhum. Vieram aqui na minha fazenda, colheram água, colheram sangue das vacas e eu não tenho resposta até hoje o que aconteceu. A Vale informou que fechou um convênio com a Universidade Federal de Lavras para a realização de mapeamento das áreas afetadas, coletas de amostras e análises do solo e plantas. A epidemia do coronavírus pode afetar também as exportações brasileiras para a China. Em Santa Catarina, produtores já foram notificados para diminuir as remessas. No setor produtivo, o clima é de preocupação. Já muitas empresas receberam telefonemas para que eles fossem mais lentos até na remessa desses produtos lá para a China. 40% do PIB catarinense vem do comércio exterior. E para alguns segmentos, o principal comprador é a China. O Sindicato da Carne diz que, por enquanto, não há prejuízos. Os embarques e vendas de frango e suíno estão mantidos. Mas, por causa do coronavírus, o país asiático adotou uma série de restrições quanto à logística interna, o que pode encarecer as transações. Nesse momento não estamos sofrendo nenhum efeito colateral ainda. Economistas estimam que a epidemia de SARS, a síndrome respiratória aguda grave de 2003, foi responsável pela redução de até 2% do crescimento econômico da China e 0,5% da economia mundial. Santa Catarina é um dos principais exportadores de carne de aves e suína para o continente asiático. Quase 42% de toda a exportação de suíno aqui do estado vai para a China. Só no ano passado, mais de 4 milhões de toneladas de frango embarcaram para países da Ásia e Europa. Este economista avalia o cenário e diz que mesmo se o vírus comprometer parte das relações comerciais, Santa Catarina não deve sentir tanto os reflexos. Houve também o consumo em alta de embalagens, houve também de transportes e a construção civil, só para te dar um exemplo, a região ali de Itapema vem crescendo nos últimos 10 anos mais do que 20% a área construída. Então são dados que nos autorizam a dizer que se houver esse impacto negativo, ele não, talvez aqui em Santa Catarina não seja tão sentido em função desses indicadores que eu te passei. Vamos agora ficar por dentro dos direitos do produtor rural. O Superior Tribunal de Justiça julgou no mês passado o Plano Collor a favor do trabalhador rural. E fica a dúvida, o produtor será indenizado? Olá, doutor Henrique, como é que fica essa situação, hein? Olá, tudo bem? Olha, agora no último mês de fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília julgou a questão do Plano Collor Rural e mais uma vez julgou em favor do produtor. Infelizmente, ainda não é agora que a gente vai falar sobre o produtor efetivamente ser indenizado. Mas a boa notícia é que esse julgamento de Brasília, mais uma vez em favor do produtor, vai deixando a questão da indenização cada dia mais perto. E essa ação é uma ação coletiva, o que significa que o mérito de quem está certo, se é o produtor que deve
ser indenizado ou se é o banco que não precisa devolver dinheiro, já vai ser resolvida de uma vez por todas em favor de todo produtor rural no Brasil. Ainda pende o embargo de declaração, que é mais uma decisão para ser resolvida pelo próprio STJ por parte do Banco do Brasil, e também depois que for resolvido esse embargo de declaração, ainda pende um recurso extraordinário da União Federal para que a questão seja novamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas depois que for resolvido o mérito, vai bastar que cada produtor entre com sua própria execução apenas para provar qual foi o tamanho do seu dano e ser diretamente indenizado pelo tanto que pagou indevidamente. O mérito não vai precisar ser analisado novamente. Então vamos ficar de olho que assim que transitar em julgado, assim que a discussão do mérito encerrar, cada produtor tem o direito de entrar executando a sua indenização, a devolução do seu efetivo prejuízo. Se você também tem dúvidas sobre endividamento rural, escreve para o endereço do vídeo que semana que vem a gente responde. Até lá. Tá certo. Obrigado, doutor Henrique. Olha, o período da entre-safra da cana-de-açúcar é marcado pelas altas nos preços do açúcar e do etanol. Mas, por outro lado, é a época mais ativa na geração de empregos dentro das usinas. Isso acontece porque é na entre-safra que abrem vagas para atender as áreas de manutenção de maquinários e também equipamentos. O vapor que sai pela chaminé é sinal de que as caldeiras já estão sendo testadas para a nova safra da cana-de-açúcar. Ela só começa em abril, mas até lá tem muito serviço pela frente. Nesse período, conhecido como entre-safra, as usinas não param. Todo o maquinário pesado e também implementos passam por uma revisão completa. Esse equipamento fica no campo, colhendo a cana tudo. Aí termina a safra, é o período de revisar esse equipamento, reformar, fazer todo um check-up legal para a próxima safra os equipamentos já estão todos disponíveis para o trabalho. Esse é um período muito importante para o setor sucroalcooleiro. Tudo aqui precisa estar na sua mais perfeita ordem para garantir total eficiência no novo ciclo. E embora a moagem ainda não tenha começado, as contratações dentro das usinas seguem em ritmo acelerado. A previsão da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar é de que o setor gere 30 mil novos postos de trabalho apenas na região Centro-Sul até o início da safra 2020-2021. E já tem muita gente de olho nessas oportunidades. Só neste feirão do emprego realizado por uma usina no interior paulista, mais de 2 mil candidatos enfrentaram uma extensa fila para disputar as vagas. O grupo mantém operações em 7 pontos do estado e em todos a média de candidatos foi a mesma. Nesse período, o quadro fixo de 8 mil funcionários é ampliado para dar conta da moagem. Nossa expectativa é em torno de 1.200 vagas, para a planta Cruz Alta em torno de 350, 400 vagas, e os cargos são safristas e operacionais, operação agrícola, operação industrial. Esses são os cargos que nós buscamos neste momento para o início de safra, que deve acontecer entre março e abril. Os cargos para safristas são para setores de colheita, transporte e também transbordo. Mas apesar de temporários, muitos podem ser efetivados. É o caso do Giovanni. Ele começou na safra passada, na aplicação de vinhaça, e agora veio para o escritório. A empresa incentiva a gente a melhorar as operações e eu tive a iniciativa junto com o pessoal trabalhar em equipe e propor um projeto de melhoria. Por conta do projeto que eu participei de melhoria da operação, eu fui convidado a participar de algumas atividades no escritório e desde então eu continuei aqui. E essas efetivações dizem muito do bom momento do agronegócio. O setor foi um dos que mais empregou no ano passado, conforme dados do CAGED. Os novos postos cresceram 71% em relação ao ano anterior. E as usinas de açúcar e etanol tiveram um papel importante nesse desempenho. Notamos que o setor agrícola tem investido muito e a Terreus não é diferente. Ela tem investido agressivamente no Brasil no sentido de ampliar e melhorar o seu mix, tanto para açúcar como para etanol. Isso colaborou de manter os empregos e também, em alguns momentos, aumentar as vagas dentro da companhia. E no que depender da expectativa da nova safra, esse quadro só tem a aumentar. Nós moemos em torno de 18 mil toneladas
de cana e nós temos uma expectativa de moer entre 19,5 e 21 milhões de toneladas, a depender do clima e a depender das condições da safra. Ou seja, significa que postos de trabalho serão criados ao longo do caminho. Esperamos que sim, temos apostado nisso, temos investido nisso e confiamos que o setor agrícola vai fazer a diferença esse ano. Você sabe qual é a fruta campeã mundial de vitamina C? A camu-camu ganha de longe da acerola e da laranja também. E por isso já chama muito a atenção dos consumidores. A fruta é muito popular no Peru, mas encontrou terra fértil e clima ideal para ser cultivada aqui no norte do Brasil. Uma fruta pequena de cor roxa que pesa em média 8 gramas e possui um alto teor de vitamina C. Estamos falando do camu-camu. Você conhece ou já experimentou? Comida japonesa? Sei lá, alguma coisa de comer? Como é o nome? Camu-camu. Camu-camu. Não, nunca ouvi. Tudo bem, a gente entende. Realmente, essa frutinha amazônica ainda não é tão conhecida pelo grande público. O maior produtor e exportador do camu-camu é o Peru. Aqui no Brasil, o plantio acontece no Pará e nos estados do Amapá e Amazonas. Ele traz inúmeros benefícios para a saúde humana, principalmente combater radicais livres por causa do alto teor de ácido ascórbico ou vitamina C, antocianinas. Ele é utilizado na agroindústria de alimentos e também de cosméticos e fármacos. A ciência afirma que o camu-camu é o fruto com maior teor de vitamina C do planeta. Tá bom para você? Vou escolher um aqui direto da planta, quero sentir esse sabor. Olha só, vamos lá. É bem azedinho. Os pesquisadores afirmam que quando comparado à acerola, o camu-camu tem 20 vezes mais vitamina C. Em relação ao limão, 100. Geralmente é 90 miligramas dia. O camu-camu tem 380 num fruto só de vitamina C. Desde 2008, pesquisadores da Embrapa estudam sobre os benefícios que esta fruta traz ao organismo. Aqui no campus da instituição existem 120 arbustos. Todos foram selecionados de maneira estratégica no habitat natural para que fosse possível criar um sistema de produção em potencial. Dentro desse estudo, nós selecionamos primeiramente 10 clones. Desses 10, 5 são os mais produtivos. Então, nós temos plantas hoje em dia que já produzem mais de 30 quilos de fruto por ano, por planta. Então, talvez daqui uns 2 anos, esse material seja lançado e encaminhado aos produtores rurais, aos viveristas, para que eles produzam mudas dessa espécie do camu-camu. Já temos bastante produtores interessados, mesmo porque ela tem um alto teor de vitamina C e as indústrias têm interesse em comprar. Com tantos benefícios, o que não falta é vontade de experimentar o camu-camu da Amazônia. Só provando, experimentando para ver como é, né? Eu acredito que seria ótimo, né? Porque principalmente para nossa região, com esse clima aqui instável, gripe todo o tempo, seria mais um recurso, né? Olha, a alta da safra de laranja no ciclo 2019-2020 impulsionou as contratações pelo setor citrícola. A área foi responsável por 26% dos empregos gerados no estado de São Paulo em 2019. A alta safra de laranja no ciclo 2019-2020, estimada pelo Fundo de Defesa da Citricultura em dezembro, em mais de 385 milhões de caixas, impulsionou as contratações pelo setor citrícola. De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a citricultura foi responsável por 48.196 admissões em 2019, o que corresponde a 7,48% das contratações registradas no Brasil. No estado de São Paulo, a citricultura foi responsável por 26% dos 184 mil novos postos de trabalho criados. Nós falamos aqui no Record News Rural sobre as dificuldades que os produtores do café no interior de São Paulo estão enfrentando com as chuvas. Mas esse problema não atinge apenas essa região. No estado de Minas Gerais, o volume da chuva também tem atrasado as atividades nas fazendas de café. Como consequência, os custos da produção também aumentaram. Confira. A chuva não dá trégua, as máquinas ficam paradas e as atividades do dia a dia se tornam dramáticas para serem executadas. Nós estamos, Luísa, com chuva desde novembro.
né? Então, os tratos culturais, e nós com o café de montanha, nós estamos com alguma dificuldade, porque trator não anda e a chuva não nos está nos permitindo fazer os manejos necessários. Mais difícil ainda é para quem tem que colocar a mão na massa. As coisas que você faz com máquina agrícola, aí tem que fazer manual. Aí aumenta o serviço, a mão de obra, essas coisas, né? E aumenta o esforço físico de vocês. É isso mesmo. Sem falar a chuva que toma no lombo. Toma no lombo a chuva ainda, vai molho o dia inteiro. Aí a capa foi inovadora, né? Tá ajudando? Tá ajudando. Na nossa propriedade, a gente aferiu e hoje nós estamos com mais de 400 milímetros de água acumulado. Nesse sentido, todo o planejamento feito para fevereiro, ele acabou que está atrasado, visto que a gente tem aproveitado as janelas de sol para conseguir ir fazendo o planejamento das práticas agrícolas. Os pulverizadores manuais vão tomando o lugar dos tratores, para não atrasar ainda mais os serviços da fazenda. Nós estamos tendo que resgatar bomba, foice, enxada, porque os tratores não andam, não. E custo de produção aumenta? Aumenta. Isso aí vai onerar no custo de produção, mas nós estamos tendo que usar a arma que nós temos para poder conseguir fazer algum serviço. Esses transtornos acabam trazendo também um aumento no custo de produção. A fazenda é uma indústria a céu aberto e com esse grande volume de chuva, além da dificuldade do dia a dia para conseguir fazer as atividades, o produtor ainda sofre com a entrada de pragas e doenças no cafeeiro. Por um outro lado, a granação dos frutos anima os produtores que esperam por uma safra com mais qualidade e uniformidade dos grãos. A granação está ótima. Isso é muito importante, visto que a gente também é uma fazenda que trabalha com cafés especiais, então a parte de maturação do grão a gente espera ter excelentes resultados para esse ano. Agricultores de Gaspar, em Santa Catarina, estão otimistas com a colheita do arroz. A expectativa é ultrapassar os números do ano passado. As 160 propriedades cadastradas no município devem colher juntas cerca de 26 toneladas do grão. É tempo da colheita do arroz. Nos campos, as máquinas trabalham sem parar. É a recompensa de um ano inteiro de trabalho e dedicação. Para você ter um resultado satisfatório, um resultado que remunere, né? Você tem que ser muito profissional, você tem que estar focado na lavoura e no ambiente de negócio, né, que envolve a produção de grãos, né? Então você precisa estar sempre conectado com isso e buscando informações para tentar aprimorar o que tem de melhor, né, para colocar dentro da lavoura. Gaspar é importante polo de produção de arroz no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O município tem 160 produtores cadastrados. A expectativa da colheita é ultrapassar os números do ano passado, quando foram colhidas mais de 530 mil sacas de arroz. Tem regiões que manteve-se a média normal, né? Tem regiões que já tiveram uma produção um pouco acima da média, né? Então, mas a expectativa é uma boa safra. Digamos, um pouco melhor do que do ano passado. Também já foi uma boa safra. Os agricultores estão otimistas com a colheita. Apesar do aumento no custo de produção, as boas condições climáticas e ainda a técnica de cultivo também devem garantir mais volume e qualidade na colheita do segundo grão mais consumido pelos brasileiros. Fechou dentro do meu planejamento. Esse ano foi um ano que tínhamos custos bem elevados de fertilizante, teve reajuste de defensivos, né, que a gente usa na lavoura, o combustível, o óleo diesel, que é o que alimenta nossas máquinas para ajudar no trabalho, está muito caro. Eu resolvi investir menos, né? Então o meu resultado também não foi grande, mas ele foi equilibrado dentro do que eu esperava. Ano passado, Gaspar produziu 182 sacas por hectare, enquanto a média em Santa Catarina foi de 163 sacas. O preço do arroz é aliado dos produtores catarinenses em 2020. A seca no estado vizinho, Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do país, prejudicou a produção gaúcha. O aumento do dólar também é um fator positivo para o produtor. Nesse ano, a saca de 50 quilos está custando em média R$ 48,
R$ 12 a mais do que no ano passado. A vantagem desse ano é o seguinte, que todo ano o arroz entra num preço e ele vai baixando, né? Esse ano, além de não baixar, ele subiu, né? Então ele aumentou um pouco, ele melhorou um pouco o ganho para o produtor. Em Gaspar, a expectativa é superar os números da colheita no ano passado. Os cerca de 160 produtores cadastrados no município juntos devem colher 26 toneladas de arroz, cerca de 520 mil sacas. A colheita do arroz em Gaspar chega na fase final. A maior parte dos grãos que são colhidos aqui é absorvida para o processamento pela indústria local. Do Vale do Itajaí, o arroz segue pelo Brasil, principalmente para os estados do norte do país. E de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Produto Interno Bruto da agropecuária cresceu 1,3% em 2019. O destaque fica no cultivo de milho, que teve crescimento de quase 24%. Em seguida, vêm as culturas do algodão, da laranja e do feijão também. Porém, algumas produções registraram quedas em 2019. É o caso do café, do arroz e também da soja. Já a pecuária teve o desempenho influenciado pelas condições do mercado internacional, que favoreceram os preços e as exportações. As relações comerciais com a China foram imprescindíveis para este resultado final. Já falamos diversas vezes aqui no Record News Rural sobre a importância de comprar frutas frescas diretamente do produtor rural, não é verdade? E em Porto Velho, essa prática é bem recorrente. A Feira Livre na cidade funciona como um intermediário entre o produtor rural e o consumidor. Olha só. No café da manhã, lanche da tarde, para manter uma alimentação saudável. As frutas são grandes aliados da saúde e fontes de vitaminas necessárias para o corpo. E quando são vendidas assim, fresquinhas, agrada a população. Aqui é uma feira bem surtida, tem várias opções, fruta, verdura, leite, queijo. É muito pela saúde, muito pela manutenção da sua saúde. Variedade é o que não falta. Tem laranja, tem maracujá, tem melancia, tem banana, tem de tudo. E para quem vem na feira é só provar, usufruir do que sai direto do produtor para a mesa dos porto-velhenses. Durante a semana eles trazem, já tem os dias certos, e traz no decorrer da semana eles trazem. Tanto abacate, mamão, tudo é da região mesmo, tudo do sítio, né? Lindomar Ribeiro trabalha há quase uma década na feira. Compra as frutas e a transforma em polpas. Ela faz o trabalho todo para os fins de semana levar os produtos para a Feira do Cainágua. Quem produz tudo aqui é a senhora, é verdade? É eu mesmo. A senhora vende polpa de quais frutas? Acerola, goiaba, cajá, maracujá, graviola. Eu quero saber agora essas frutas. A senhora compra, a senhora cultiva. Como que é o seu trabalho? Fora a gente compra na fábrica aqui. Aí a gente compra as frutas e faz. Você já comeu Bactris gazipais? Se ainda não, encontra na feira. Cozida com direito à degustação e preço que cabe no bolso. Essa fruta normalmente é comida com sal e manteiga. E cai muito bem com um cafezinho. É uma espécie de palmeira. A conhecida pupúnia, que vem em cachos que alimenta toda a família, também é encontrada na Feira Livre. Você pode comentar as nossas reportagens pelo Twitter. É só utilizar a hashtag Record News. E fique conectado também com a gente no Facebook, também no Instagram e no YouTube. Em todas as plataformas é só buscar pela Record News. E vamos direto para o nosso quadro de receitas. A Ingrid Alves foi para Matão, no interior de São Paulo, e trouxe uma receita de costelinha de porco com molho barbecue e cuscuz marroquino. Ficou com água na boca? Então anota aí essa receita. Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio para Matão, no interior de São Paulo, para aprender o prato dessa semana. Quem nos recebe é o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, prazer. Prazer, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço. Obrigado. Bom, hoje a gente combina carne de porco com cuscuz marroquino. Dá certo essa combinação? Pois é, inusitado, mas dá certo. Fica legal. O que a gente vai fazer então? É uma costelinha com molho... Uma costelinha com molho barbecue e um cuscuz hidratado no próprio caldo dela,
com outros ingredientes aí que vão dar um sabor legal. Super especial. Vamos então saber quais são os ingredientes. Para o preparo da costelinha, é necessário uma peça de costelinha de porco de cerca de 1,5 kg, 100 gramas de molho barbecue, dry rub ou mix de temperos a gosto. Para o cuscuz, nós vamos precisar de 300 gramas de cuscuz marroquino, 400 ml de caldo de carne ou de legumes ou água, uma cebola média picada, 2 dentes de alho picados, um tomate picado, uma cenoura ralada, uma colher de sopa de manteiga, uma pimenta dedo de moça picada, uma colher de azeite. Bom, ingredientes anotados. Daniel, para quantas pessoas eu consigo preparar um prato com essa quantidade de ingredientes? Essa costelinha tem em torno de 1,5 kg, 1,6 kg e uns 400 gramas de cuscuz. Para essa quantidade dá para 4 pessoas. Cerca de 4 pessoas. Exato. E o que demora mais aqui para preparar? A costelinha demora em torno de 2h30 a 3 horas. O cuscuz é muito rápido, mas o problema é a costelinha, mas é tranquilo. Fácil de fazer? Fácil. O forno faz para você. Opa, então vamos para a cozinha para ver como é que é. Começar a temperar a nossa costelinha com dry rub ou com sal, pimenta, alecrim, tomilho, o que você tiver aí. Assim que temperou, vamos dispor na assadeira e cobrir com papel alumínio. Forno 180 graus, por volta de 2h30 a 3 horas e é só deixar ali. Depois de 3 horas de forno, vamos porcionar a nossa costela em 4 pedaços para a gente pincelar o barbecue e depois ir para a churrasqueira. O nosso aqui é um barbecue feito aqui na casa, caseiro, à base de tomate, cebola, açúcar mascavo. Após pincelar a nossa costelinha com barbecue, você pode voltar ao forno por mais 10 minutos e ir pincelando de 5 em 5 ou fazer o que a gente vai fazer aqui, pincelar e pôr na churrasqueira. Colocado a costelinha na churrasqueira, é bem legal a gente ir pincelando ela conforme vai virando, conforme ela vai tostando, porque isso ela fica com uma casquinha, uma glace nela, isso vai dar um sabor incrível no final. Depois de 2, 3 minutos em cada lado, a gente vira a costelinha. Estamos esquentando o caldo, porque para hidratar o cuscuz marroquino precisa dele quente. Esse caldo é o caldo da própria costelinha que fica na assadeira. Ou você pode fazer com caldo de legumes que você tem em casa, ou de repente até água mesmo, mais quente. Com o caldo quente, vamos hidratar o cuscuz. É muito fácil, muito rápido, muito simples. Só misturar, dar uma mexidinha para homogeneizar e esperar 5 minutos que a mágica acontece. Enquanto o cuscuz hidrata, vamos começar a refogar a cebola, o alho e o tomate. Esse é o ponto do nosso refogado. Depois que o cuscuz absorveu todo o caldo, vamos jogar a cenoura e a pimenta que vão crus no cuscuz. Após refogar o alho e a cebola, esse é o momento de a gente incorporar o nosso cuscuz a ele. Finalizaremos com a manteiga e o sal. O sal é a gosto. Tem gente que gosta um pouquinho mais de sal, outros não. Então, cada um coloca a quantidade que achar necessária. E assim, depois de incorporado, está pronto o nosso cuscuz bem cremoso, bem gostoso, para acompanhar a nossa costelinha. A gente já está aqui com o prato montado, o cuscuz marroquino. A gente viu que é super rápido de fazer. A costelinha que leva um pouco mais de tempo. A sugestão aqui é na churrasqueira, mas também dá para finalizar ela no forno. Dá sim. Da mesma forma, tira o papel alumínio, pincela o barbecue, deixa mais 10 minutos com uma temperatura um pouquinho maior e está pronto. É isso aí. Se você fizer esse prato, não esquece também de marcar a gente nas redes sociais, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.
E a chuva que caiu no sul de Minas Gerais atrasou a colheita de soja na região. Com isso, o plantio do milho também ficou comprometido. Os últimos dias têm sido de muita dificuldade para o produtor que está colhendo soja no sul de Minas. Com o solo encharcado, as máquinas estão paradas e o homem do campo de olho no tempo. Na maioria das vezes a chuva ela é benéfica. Às vezes ela passa um pouquinho, nos pega desprevenidos. Mas a gente consegue contornar. Nos intervalos nós estamos colhendo e plantando. Com chuva é impossível colher e plantar. Então, agora, por exemplo, nós estamos parados aqui, né? A movimentação toda, aguardando os intervalos para colher e plantar em seguida. E o que foi colhido na roça precisa de ajuda para sair daqui. Só assim mesmo para os caminhões carregados de grãos deixarem a fazenda. O produtor ainda tem que terminar o carregamento próximo à rodovia, porque o caminhão não consegue ter acesso às lavouras. João Lincoln cultiva 400 hectares de soja e milho nos municípios de Varginha, Congonhal e Nepomuceno, no sul de Minas Gerais. O atraso na colheita da soja também atrapalha no plantio do milho, que em algumas áreas já está brotando, mesmo antes de terminar o processo. O que pesa é o atraso no plantio, porque a cultura depende de fotossíntese. Quanto mais se atrasar, menos claridade, dias menores nós vamos ter no final da colheita, né? No final do plantio. E aí, consequentemente, produção menor. De acordo com a AproSoja, para a safra 2019-2020, são esperados 121 milhões de toneladas colhidas do grão. Em Minas Gerais, esse número supera a marca de 5,5 milhões de toneladas de soja. O Brasil, em pouco tempo, se transformou no maior produtor e exportador de soja do mundo, em pouquíssimo tempo. A soja produzida no sul de Minas segue a tendência da commodity no Brasil, que é destinada ao mercado externo. Toda a soja do Brasil praticamente é para exportação. Mesmo os moinhos que fazem a moagem, boa parte é exportada. Então, a maioria da soja é uma commodity de exportação, principalmente depois que a China entrou no mercado e está consumindo praticamente tudo. Então, os compradores são alguns moinhos, algumas empresas internacionais. Elas que compram toda a soja produzida, não só aqui no sul de Minas, mas em todo o Brasil. E isso é de um certo lado, traz uma tranquilidade para a gente, porque boa parte da soja já está travada e vendida. Eu só vou entregar e receber. Então, eu já tenho um preço, já está precificada, eu vou fazer entrega e receber. Para os novos produtores, é uma boa cultura para se investir? Com certeza. Não é à toa que o Brasil, em 10 anos, ele aumentou 10 vezes a produção. Hoje, nós somos o maior produtor de soja do mundo. O Record News Rural desta semana recebe o cantor Diego Faria. Ele ficou conhecido pelo hit Elas Ficam Loucas, mas você sabia que ele compôs diversos sucessos para artistas como Bruno e Marrone e Jorge Mateus? Pois é, olha só na entrevista. Tô deixando de me importar, de me machucar, por quem não merece uma gota desse sentimento. Parei de sofrer e aprendi que não vale a pena me doar por você. Tô saindo hoje mesmo dessa vida, amanhã não quero ser sua despedida. Vou me dar valor e aprender a me amar mais, já que pra você tanto fez, pra mim tanto faz. Me cansei. É nesse clima, é nesse ritmo, é com música boa que a gente recebe hoje Diego Faria. Muito obrigada. Muito obrigado vocês aí por ter vindo aqui fazer essa matéria comigo, me apresentar um pouquinho para o público aqui da região, que já acompanha o meu trabalho há muitos anos. Mas agora é um momento especial da minha carreira,
a minha volta ao Brasil depois de um DVD lindo aí que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente, eu já estou com ele aqui, ó, Diego Faria ao vivo na Europa. Super trabalho, essa música Agora Não Sou Ninguém. Essa música Agora Não Sou Ninguém é a primeira música de trabalho desse novo DVD, que já está aí entre as mais baixadas da internet, entre as mais executadas também no Brasil. É um momento aí super iluminado aí da minha carreira, com músicas boas, né? Com certeza. Então conta um pouco da sua história. De onde você vem, há quanto tempo você faz música? Então, eu nasci na cidade de Areia, na Paraíba, na verdade, né? Apenas nasci lá e vim para São Paulo ainda como criança. E aí eu participei, inclusive, na época da Recolha, que é interessante, no programa Raul Gil, que era o auge da época dos Jovens Talentos. E aí fiquei durante 2 anos nos Jovens Talentos e na sequência fui tocar na noite e tal. E comecei a compor para todo mundo. Então tenho músicas gravadas com Jorge Mateus, Bruno Marrone, Menotti Fabiano, Edson Hudson, João Bosco e Vinícius, muita gente aí da música sertaneja. Bom, as músicas, né, são de composição do Diego. E, Diego, como é que é esse processo de composição? De quem são essas histórias? São histórias que você ouve? São suas histórias? Às vezes eu vivo alguns momentos, outras canções eu vivi cotidianos banais, que eu escuto as pessoas falando e acabo... tendo a ideia, poxa, um amigo meu passou por uma situação assim e tal, e acredito que muita gente está passando por aquele momento. Tudo vira história, acabo, tudo vira música. Tudo vira música. Mas agora eu quero ouvir mais uma composição sua, na sua voz, mais um trabalho que está aqui nesse novo DVD? Exato. Bora, vamos fazer mais outra canção. Essa também lancei agora há pouco tempo, tá nesse projeto aí também. É uma música muito bacana, o álbum é praticamente 99% todo escrito por mim. E essa canção é uma das músicas que eu também mais adoro também, mais ou menos assim, ó. Oh, 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 oh. Essa história você já conhece, eu já vivi o mesmo há pouco tempo. Me envolvi, deixei rolar, foi coisa de momento. Essa conversa que rolou aqui, eu já ouvi de muitas por aí. Não é você que vai brincar com meu sentimento. Eu não quero mais sofrer de novo, mas agora é do meu jeito, agora é do meu jeito. Pra provar meu amor, vai ter que dar valor. Não vai fazer comigo o que já fez por onde andou. Pra provar meu amor, vai ter que dar valor. Não vai fazer comigo o que já fez por onde andou. Eu não vou ser na sua vida um objeto como você se acostumou. Oh, 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 oh. E vai ter que dar valor. Falando em vai ter que dar valor, como é que foi essa turnê pela Europa? Conta um pouco, né? Um público tão diferente do público brasileiro. Como é que foi sua passagem por lá? Essa minha história lá na Europa, ela surgiu da seguinte forma. Em 2013, eu tive uma das canções que a gente vai fazer daqui a pouco mais tocadas no Brasil. Fez parte da novela da Record, foi uma das músicas mais executadas, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. A música foi para o mundo. Eu chegava na Espanha, estava tocando no Duty Free do aeroporto essa música. Então foi assim uma coisa, o futebol, meus amigos jogadores de futebol dançaram essa canção, Ronaldinho Gaúcho, muita gente, e aí acabou atingindo o mundo. E aí então, para quem quer conhecer mais ainda o seu trabalho, ouvir as músicas, saber de shows, onde é que as pessoas te acham? Gente, é só me procurar aí, Diego Faria. Coloca lá no Google Diego Faria que você vai achar tudo, lá no YouTube, lá no meu Instagram, lá no Facebook, na minha página, nos canais de músicas de download, que hoje é muito importante, as plataformas digitais. Quem não tem plataforma digital, vai lá no Palco MP3, que é gratuito para baixar também. Eu tô lá entre os mais baixados do Brasil e tô aqui focado totalmente no mercado brasileiro pra gente fazer esse disco andar. E para quem tá reconhecendo aí, né, a figura, a pessoa com o nome, com a voz, Diego, eu quero agradecer muito a sua presença e vamos terminar com um sucesso aí que estourou no Brasil inteiro. Elas Ficam Loucas? Mas quando eu começo a dançar,
E elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas. Eu sou um pegador, sou namorador, vou sempre na balada tomar uma gelada. Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado, não sou de ninguém, me chamam de safado. Eu sou um pegador, sou namorador, vou sempre na balada tomar uma gelada. O Record News Rural de hoje está terminando. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Eu sou um pegador, sou namorador, vou sempre na balada tomar uma gelada. Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado, não sou de ninguém, me chamam de safado. Mas quando eu começo a dançar, canta comigo. Elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas. Muito obrigado, Brasil.